O que acontece quando temos um alto grau de consanguinidade no rebanho? Hoje vamos falar sobre doenças recessivas e sobre depressão endogâmica. A primeira coisa que temos que saber sobre consanguinidade é que quando ela ocorre, acarreta também um aumento na homozigose dos indivíduos. Por exemplo, se temos um gene com um alelo azão e o outro alelo azinho, a frequência do genótipo azão-azão e do genótipo azinho-azinho aumentarão, que são os genótipos homozigotos, enquanto que a frequência dos genótipos azão-azinho, que seriam os heterozigotos, diminui. Se você não lembra o que são alelos ou o que são genótipos, a gente vai colocar no card aqui acima uma aula que a gente já comentou sobre esses assuntos. Sabendo que a consanguinidade aumenta a homozigose dos animais, a gente precisa saber se isso é benéfico ou maléfico para os indivíduos. Como quase tudo, existem os pontos positivos e negativos. E no caso dos efeitos da consanguinidade, podemos citar como um efeito positivo a possibilidade de fixação de características. Com este objetivo em mente, vários selecionadores já utilizaram o cruzamento entre parentes para conseguir fixar algumas características desejadas. Vamos ao seguinte exemplo. Vamos supor que em um rebanho da raça Angus exista apenas animais vermelhos e, como já vimos em aulas anteriores, a característica vermelha no Angus é uma característica recessiva, onde seria presente apenas em animais homozigotos recessivos, ou seja, com genótipo Bzinho-Bzinho. Vamos supor que este rebanho é composto apenas de matrizes com esta coloração. Neste plantel foi inserido um reprodutor heterozigoto, ou seja, da coloração preta com o genótipo Bzão-Bzinho. Como sabemos, as matrizes só poderão passar o alelo Bzinho, porque é o único que elas possuem. Já o touro será o responsável por definir a cor dos filhos, sendo que quando ele passar o alelo Bzinho, os produtos serão vermelhos com o genótipo Bzinho-Bzinho, e quando ele passar o alelo Bzão, os produtos serão pretos, assim como ele, com o genótipo Bzão-Bzinho. Ao cruzar os indivíduos pretos desta safra, é possível se produzir animais tanto vermelhos, quando a mãe e o pai passarem o alelo Bzinho, quanto heterozigotos, que seria 50% da produção, Bzão-Bzinho, assim como o touro original, e assim como seus pais, e também animais pretos, só que agora com genótipo Bzão-Bzinho, quando o pai passar o alelo Bzão e a mãe também passar o alelo Bzão. Dessa forma, o cruzamento entre irmãos paternos, filhos do mesmo reprodutor, foi uma ferramenta utilizada para se produzir, para se chegar a um animal com um genótipo diferente de todos os outros, que seria Bzão-Bzão, ou seja, homozigoto dominante, o qual produzirá apenas animais pretos. Indivíduos gerados através de cruzamento entre parentes, em geral, como já vimos, possuem mais genes em homozigose e assim eles são chamados de prepotentes, porque em geral passam mais as características que possuem fenotipicamente do que aqueles animais que são heterozigotos. Então o ponto positivo de se utilizar o cruzamento entre parentes seria a fixação de características e também a padronização da produção. Mas agora vamos falar de outro ponto, agora os pontos negativos. Vamos falar do aumento da frequência de doenças recessivas monogênicas e também, na aula seguinte, falaremos sobre depressão endogâmica. Primeiramente, vamos entender por que, em geral, as doenças genéticas são recessivas. Para isso, vamos utilizar a mesma população do exemplo anterior, da raça Angus, onde haviam 3 tipos de genótipo: animais Bzinho-Bzinho, animais Bzão-Bzinho e um animal Bzão-Bzão. Se o alelo responsável pela doença, ou seja, o alelo deletério, fosse dominante, neste exemplo o B maiúsculo Bzão, todos os animais que possuíssem o genótipo Bzão-Bzinho ou Bzão-Bzão seriam afetados. E assim seria fácil diagnosticar e eliminar esta doença do plantel.
Mas como já mencionamos, na grande maioria das vezes, as doenças não têm caráter dominante, e sim recessivo. Dessa forma, neste exemplo, ele seria transmitido através do alelo Bzinho. Quando isso ocorre, apenas os animais homozigotos recessivos, ou seja, aqueles animais Bzinho, seriam afetados. E esses sim seriam facilmente diagnosticados e eliminados. Mas o problema não seria resolvido, porque ainda haveria na população animais heterozigotos, ou seja, Bzinho neste exemplo, que são chamados de portadores, porque ainda carregam um alelo deletério e podem, quando cruzados com outros animais heterozigotos, produzir filhos afetados, ou seja, com genótipo Bzinho. Vamos agora a um exemplo real para entender como que as doenças monogênicas recessivas podem ser muito perigosas e podem se espalhar muito dependendo da estratégia de melhoramento utilizada. Este é o reprodutor da raça holandesa, nascido nos Estados Unidos em 1974. O nome dele é Bell e ele foi largamente utilizado porque as suas filhas apresentavam excelente produção leiteira. Em sua avaliação genética constam quase 80 mil filhas e essas filhas distribuídas em mais de 13 mil rebanhos. Depois de muitos anos e de muita utilização, foi constatado que esse reprodutor carregava 2 alelos deletérios de doenças recessivas. Uma chamada deficiência na adesão de leucócitos bovinos, a sigla em inglês seria BLED, e que acarreta imunodeficiência em bovinos, e uma outra chamada complexo de malformação vertebral, a sigla em inglês seria CVM, e essa aqui, quando o animal é afetado, apenas 4 a 5% deles conseguem nascer vivos. Como esse tipo de utilização em larga escala pode trazer muitos prejuízos pela transmissão desses alelos deletérios, foi-se criado algumas estratégias para tentar diagnosticar mais precocemente quais indivíduos que carregavam estes alelos. Uma delas é a seguinte: vamos supor que o touro Bell fosse utilizado com as matrizes do rebanho que são livres da doença e ele é portador, mas ainda não se sabe disso. Quando se faz o cruzamento, esses animais portadores podem tanto transmitir animais livres, sem a doença e não portadores, mas também podem produzir filhas portadoras. Nesta estratégia, os pais são cruzados com as próprias filhas, porque caso sejam portadores, parte das filhas também será portadora. E assim, esses touros teriam netos e filhos, no caso, porque são tanto pai quanto avô materno dessa produção, seria 25% com genótipo azão-azão, ou seja, livre da doença, 50% teria o genótipo azão-azinho, que também seria portadora, e 25% apresentariam o genótipo azinho-azinho, ou seja, seriam afetados. Essa é uma estratégia drástica, mas que foi muito utilizada nos Estados Unidos para tentar diagnosticar animais portadores e para que eles não gerassem um prejuízo muito grande à indústria. Bom, mas tirando esse tipo de estratégia, qual o outro sistema que poderíamos utilizar? O mais simples seria a não utilização de animais afetados. Vamos supor que em uma população temos 50% de animais portadores, 25% de animais livres, um genótipo azão-azão, e 25% de animais afetados, com genótipo azinho-azinho. E que a gente, para a próxima geração, retirou da reprodução esses animais afetados. Com isso, a próxima safra contaria com 44% de animais livres, 44% de animais portadores e 11% de animais afetados, diminuindo significantemente estes animais afetados na segunda geração. Essa é uma estratégia que funciona bem no início, quando ainda há muitos animais portadores e afetados. Depois de algumas gerações, é verificado que este ganho ou essa diminuição deste alelo deletério é menos significante. Mas para se chegar a uma resolução definitiva desse tipo de problema, hoje em dia pode-se utilizar a ferramenta da genotipagem,
que desde que o gene já seja conhecido, é uma ótima ferramenta porque possibilita não apenas a eliminação dos animais afetados, mas a identificação e eliminação também dos animais portadores. Se na população houver ainda muitos animais portadores e com valores genéticos muito altos, e o selecionador não quiser abrir mão dessa genética, é possível apenas identificar através da genotipagem esses animais portadores e direcionar o seu acasalamento apenas com animais livres. Dessa forma, a produção nunca será afetada, mas a resolução do problema demorará um pouco mais para ocorrer. Com isso, encerramos mais uma videoaula sobre melhoramento genético animal. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever em nosso canal e comentar aqui embaixo alguma dúvida ou sugestão que você tenha sobre o tema de melhoramento genético animal. Na próxima aula falaremos sobre depressão endogâmica. Um abraço!